Quando ambos estavam do lado de fora do veículo, um dos oficiais do grupamento da intervenção tática atirou. E a Geisa responde: mas você tem certeza? Eu vou fugir se você fizer isso. Aí ele responde: eu tenho certeza que você não vai fugir, porque você confia em mim. Quem acompanhou pela TV torceu pela morte de Sandro. No dia 12 de junho de 2000, ocorria no Rio de Janeiro um dos sequestros à mão armada que chocaria o Brasil. Um ônibus que fazia a linha 174 Central Gávea foi rendido na região do Jardim Botânico pelo Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos de idade, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Enquanto estava no ponto de ônibus, Sandro havia dado sinal e entrou no ônibus vestindo uma bermuda, uma camiseta e portando um revólver calibre 38 à mostra, rendendo os passageiros presentes. Sandro pulou a catraca e se sentou perto de uma das janelas. 20 minutos após as pessoas dentro do ônibus serem rendidas, um dos passageiros conseguiu avisar para uma viatura da polícia que passava na rua, e logo o transporte foi interceptado por 2 oficiais. Neste momento, o motorista, o cobrador e alguns dos passageiros conseguiram escapar, porém 10 acabaram permanecendo como reféns pelo Sandro. O primeiro refém a ser liberado foi o estudante de administração William de Moura. Logo após, Janaína Neves foi rendida e forçada a escrever nas janelas com batom frases como "ele vai matar geral às 6 horas" e "ele tem pacto com o diabo". Todos os acontecimentos foram transmitidos ao vivo pelas principais emissoras do país. A presença da imprensa fez com que Sandro utilizasse as câmeras para transmitir todas as suas ameaças e aterrorizasse cada vez mais todos que presenciavam a cena do crime. Pouco tempo depois, Damiana Nascimento de Souza, de 40 anos, foi liberada após passar mal e ter um derrame. Ela teve sequelas e ficou 4 anos sem conseguir falar. E quando finalmente falou, disse: "Quando tem que acontecer, acontece", porque passaram 2 ônibus. Vinha um 170 e o 174 atrás. O 170 estava muito cheio. Eu olhei para ela, uma outra passageira, e falei assim: "Como nós vamos?" Ela falou assim: "Vamos pegar o de trás que está vazio." E aí pegamos aquele ônibus e estava muito feliz. O tempo todo ela sorria, afirmou a sobrevivente ao G1 em 2015. Voltando ao caso, toda a operação durou cerca de 5 horas e foi finalizada após Sandro descer do ônibus, utilizando a professora de 21 anos, grávida de 2 meses, Geisa Firmo Gonçalves, como escudo. Quando ambos estavam do lado de fora do veículo, um dos oficiais do grupamento da intervenção tática atirou, mas acabou acertando a refém, que recebeu mais disparos do bandido e faleceu na hora. O criminoso foi rendido e preso, sendo morto momentos depois dentro da viatura policial por asfixia. O caso inspirou um filme e um documentário. Caio, como esse caso marca o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, e traz uma perspectiva de segurança pública no Brasil? O caso do ônibus 147 foi um caso que me marcou bastante, em princípio porque o Sandro foi um dos sobreviventes do que aconteceu na Candelária em 1993, que aconteceu no dia do meu aniversário. Então, já tem uma marca, né? E quando acontece o sequestro, no ano 2000, eu tenho uma vaga lembrança, e uma das fontes que a gente apurou aqui para fazer o vídeo, comenta que havia uma conferência de segurança que foi muito noticiada na época, e infelizmente eu não consegui achar novamente a fonte para trazer aqui para vocês, e que a própria mídia estava trazendo isso na época como uma pauta, né? Haviam várias equipes de polícia do mundo ali no Rio de Janeiro discutindo questões de segurança, quando estoura a notícia do sequestro, que acaba trazendo à baila uma discussão sobre a modernização das polícias, que já era um tema que já vinha sendo tratado com a escalada da violência do final dos anos 90. Só que esse caso, como ele foi muito televisionado e inclusive teve muita repercussão fora do Brasil, por conta dessas equipes que justamente estavam aqui para cobrir esse evento grande, trouxe para o BOP, na época, que foi o batalhão especial que foi destacado para lidar e comandar a negociação com o Sandro, de que apesar do BOP
ter um treinamento, principalmente nos Estados Unidos e em Israel, para progressão em favela, ou como eles preferem dizer, progressão em ambiente urbano tomado por milícia. Não é à toa o nome. A estratégia para a negociação de um refém é muito diferente. Havia, sim, o GRE, que era o grupo que assumiu essa ocorrência e responsável por lidar com sequestros e recebendo o melhor treinamento que havia nos Estados Unidos, só que é uma situação bastante diferente a norte-americana do que a nossa. Então, nesse sentido, a reformulação do BOP passou por treinamento e revisão desses protocolos de como você lida com uma negociação de reféns e trouxe a ênfase mais no ganho de confiança com quem está fazendo a tomada do refém do que no enfrentamento, que é uma mentalidade que vem da progressão em favela, principalmente do treinamento com o exército israelense, que não costuma dialogar muito. E aí, nessa reformulação, é investido em psicólogos, em mais peritos criminais são ali trazidos para dar aulas e reformular a mentalidade do BOP, principalmente para o grupamento que trata de reféns. E também, na esteira disso, as polícias de outros lugares, de outros estados, também foram recebendo treinamento, porque perceberam que, além da perda humana, havia uma perda de imagem muito grande para polícias que são o fim da cadeia, vamos dizer assim, quando você tem uma questão tática muito perigosa. Então, quando você aciona esses grupos finais, vamos dizer assim, você está acionando o grupo que vai resolver a situação. Então, não podem haver máculas. E lembrando que durante o sequestro do ônibus, enquanto o comando da operação não foi levado ao subcomandante do BOP, quem estava comandando a ação ficava no telefone o tempo todo com o governador, que ressaltava que justamente porque havia muita mídia, não poderia haver sniper, né? É usada essa expressão, né? Não pode ter sniper, não pode ter tiro. A gente não quer um derramamento de sangue nessa situação. E, infelizmente, foi justamente isso que acabou acontecendo. O que fazer ou como fazer para tratar pessoas vítimas de sequestros, sejam eles prolongados como esse ou relâmpagos? Para tratar essas vítimas de sequestro, eu vou separar em duas categorias. Você tem o sequestro relâmpago, que não é esse modelo que a gente está falando aqui, que normalmente leva as pessoas para um transtorno de ansiedade generalizada ou para estresse pós-traumático, porque é uma situação pontual que acaba levando a pessoa a ter uma resposta emocional desregulada frente a uma situação parecida ou pensamentos intrusivos de que isso vai acontecer com ela novamente a qualquer momento. Do outro lado, o fenômeno mais curioso que eu acho que o sequestro do ônibus traz pra gente é justamente o caso fatal da Geisa, que durante as longas horas que ela ficou tomada, ela pediu para o Sandro para ela poder urinar. E ele permite, não, vai ali no cantinho perto da porta e faz lá o que você tem que fazer. E a Geisa responde, mas você tem certeza? Eu vou fugir se você fizer isso. Aí ele responde, eu tenho certeza que você não vai fugir porque você confia em mim. E dito e feito, ela não foge, ela volta e tenta ajudar a acalmar o Sandro nos momentos finais. E acaba perdendo a vida. O que a Geisa faz a gente lembrar de um termo que é conhecido como Síndrome de Estocolmo, que é quando o cativo começa a ter pensamentos positivos e a confiar no captor, frequentemente não levando em consideração o profundo risco que ele se expõe. Nesse caso, normalmente, como eu já trouxe isso até em outros vídeos, a pessoa já vem de uma situação fragilizada, provavelmente onde ela já está exposta a alguns relacionamentos abusivos, e um sequestro é um microcosmo de um grande relacionamento abusivo, né? Onde frequentemente as pessoas que têm esse transtorno depois, no momento em que elas estão cativas, elas lidam como se elas estivessem lidando com um psicopata. Então elas mantêm a calma, elas não aumentam a voz, elas tocam fisicamente no captor. São respostas que buscam a neurorregulação tanto do cativo como do captor, para que essa situação tenha o melhor desfecho possível. E nos casos mais graves de síndrome de Estocolmo, onde o cativo decide estender o máximo possível aquele evento,
Eu imagino que lá no fundo a pessoa, por pior que seja aquela situação, é melhor um desastre conhecido do que o fantasma do mistério do que pode vir depois que esse martírio acabar. Então, algumas pessoas que sofrem da síndrome de Estocolmo, principalmente aquelas que demonstram isso durante a situação de crise, depois ela fala assim, olha, eu fiquei feliz de uma certa forma dele ter me escolhido para ser a vítima. Porque ele podia ter escolhido qualquer um outro. Então, nesses casos onde as outras pessoas são libertadas e ficam um único refém, fala de alguma forma ela confiou em mim. Confiou que eu podia ajudar ele, confiou que eu poderia salvá-lo de alguma forma. E, gente, quem ouviu já sair da boca de alguém que vive um relacionamento muito abusivo, claramente, em que todo mundo já falou assim, gente, sai daí, você escuta exatamente esse mesmo tipo de frase. Georgia, qual foi o contexto socioeconômico que levou Sandro a cometer esse crime de sequestro do ônibus 174? A pergunta que devemos fazer para a nossa reflexão é quem é considerado criminoso? Por isso, é imprescindível que analisemos este caso, tendo o entendimento que a história de Sandro não começou quando ele decidiu entrar naquele ônibus e realizar o assalto. Temos aí uma realidade nada diferente de muitos jovens negros, periféricos, moradores em situação de rua, sem família, jogados à sorte. Vamos analisar. Uma criança de 8 anos, sem a convivência familiar, sem a orientação de seus pais ou responsáveis pela educação do menor, vivendo em absoluta miséria, teria discernimento para conduzir a sua vida dentro de valores éticos, sociais, morais, educacionais e legais? Esse status que denominamos de vítimas da sociedade se faz devido aos elementos históricos e sociais que culpabilizam o Estado e a própria sociedade. Vale lembrar que Sandro não teve acesso ao que está pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem como diz aí o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Além disso, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. Quais desses direitos Sandro foi contemplado pelo Estado? Numa fase onde ele necessitava de atenção e cuidados, órfão de mãe, abandonado pelo pai, e por tudo isso, é uma análise muito rasa sobre o perfil de Sandro a partir do sequestro do ônibus 174. Então vamos lá. Quando Sandro estava sendo gestado, ele foi rejeitado pelo pai, que o abandona antes dele nascer. Aos 8 anos, ele viu a sua mãe ser assassinada. Aos 13, ele presencia a chacina da Candelária, se tornando aí um dos sobreviventes. Aos 17, ele vai para uma instituição de menores infratores, onde ele vivia em condições subhumanas, além de apanhar, sofrer abusos pelos próprios agentes do Estado. Analisando pela criminologia crítica que aponta os processos seletivos de construção social do comportamento criminoso e de seus sujeitos criminalizados, são percebidas e registradas de maneira seletiva e desigual. E temos então aí o labeling approach, ou seja, o etiquetamento que se debruça no entendimento de que o crime não é um problema social, é uma marca, um símbolo, uma etiqueta onde os grupos dominados recebem dos grupos dominantes. E nesse caso, lá na infância de Sandro, já nas ruas praticando crimes, foi etiquetado como infrator
mirim. E nesse construto do indivíduo que vai defini-lo como doente mental ou com comportamento desviante secundário, ou seja, comportamento tido como criminoso, por ser considerado avesso ao dito normal e aceitável, que vai então desencadear uma reação social, levando à tona sentimentos de repulsa, indignação, raiva, etc. Daí a inclemente frase do bandido bom é bandido morto. Haja visto que quem acompanhou pela TV torceu pela morte de Sandro. Temos aí os rótulos e a coisificação do humano com base nos estereótipos entre autores e vítimas. O que é importante a gente saber é que crianças em situação de rua sofrem de depressão, ansiedade, traumas profundos que levam ao uso de substâncias e até risco de suicídio. E devido aí à sua invisibilidade, tendem a reproduzir comportamentos mais agressivos. E com essas ações, eles se tornam protagonistas, inviabilizando a sua invisibilidade. E mais que isso, armados, eles tomam o poder sobre a vida do outro. Quais os sintomas neurológicos que influenciam o diagnóstico de crianças jovens em situação de abandono social? Nas estruturas cerebrais, os danos são déficit cognitivo, redução da capacidade linguística, dificuldade nos vínculos afetivos e até o crescimento físico é atrofiado. Então, a cognição, mais a emoção, mais o desenvolvimento social, unidos nessa tríade, são primordiais nos primeiros anos de vida. Se a circuitaria neural estiver desconectada, as consequências para o desenvolvimento dessa criança terá como resultado muitos Sandros, nascendo, sobrevivendo e morrendo sob a responsabilidade do Estado. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas